Graça e paz, amados. Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia. Essa misericórdia se renova, nos dando a graça, a oportunidade de olharmos para dentro de nós, de percebermos todas as coisas, para que nós possamos estar alinhados com a grandeza de Deus. E hoje, no meu momento devocional, pensando em todas as coisas que têm acontecido, trazendo à minha memória, eu fui levada à palavra em 2 Timóteo 3, que estava falando assim, 2 Timóteo 3:1 fala assim: sabe, entretanto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Antes de continuarmos, vamos orar? Amém? Papai, te agradeço por este momento maravilhoso, do qual nós deixamos de fazer aquilo que nos é lícito, para poder estarmos aos pés do Espírito Santo, escutando a tua palavra, Pai, que sempre é uma palavra de vida, uma palavra que vem nos encorajando, uma palavra que vem abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento para este tempo que chama hoje. A tua palavra em Hebreus 4 diz: se escutardes a minha voz, se hoje escutardes a minha voz, não endureçai os vossos corações. E eu sei, Pai, que no mover da tua palavra que nós estaremos ministrando aqui, corações sensíveis, ouvidos prontos a escutar esta palavra do qual o Senhor nos direciona neste dia. É no nome de Jesus Cristo que eu agradeço, Pai, por cada um que tem sintonizado a sua vida com a palavra do Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por esta unção que está sobre a minha vida, sendo o Senhor o mestre por excelência. Nós sempre teremos o cuidado de te dar toda a honra, toda a glória. Aleluia. Amém, queridos? Como eu estava falando, eu estava lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: entretanto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu falei, uau, realmente isso aqui foi escrito há quanto tempo atrás, há quantos anos atrás? E eu falo, a palavra sempre é real, a palavra sempre é verdadeira, tudo passa, mas a palavra continua. E depois, mais na frente, no capítulo 4, diz assim, eu acho interessante porque ele fala assim, neste tempo, nesses últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. E neste mesmo livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim, prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Então, neste tempo do qual a palavra Timóteo está falando, Paulo está escrevendo para Timóteo, está falando, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e é neste tempo terrível que ele estava falando. Prega a palavra, insista a tempo e fora do tempo. Insista, prega a palavra, aconselha, repreende,
encoraja com toda a paciência e sã doutrina. E eu acredito que hoje, aqui, nós estamos, neste tempo difícil, nós temos visto tantos servos do Senhor fazendo lives, pregando a palavra. Nunca o evangelho foi tão pregado nesses últimos dias, nesses 40 dias, mais ou menos, que nós estamos nessa quarentena, como a palavra de Deus está correndo. O Salmo diz que o Senhor enviou a sua palavra e ela corre velozmente. Eu já falei isso e eu acho isso perfeito demais, que verdadeiramente é de Deus. E hoje, pensando nisso tudo, o Senhor me veio mostrando, me fazendo uma comparação nesses últimos dias do qual nós temos que estar atentos. E ele me fazendo uma comparação, ele me levou a quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos da nossa cidade e vamos viajar, vamos fazer alguma viagem. E nisso ele me trazia fazendo essa comparação. Eu gosto muito de falar, vocês já me ouviram falar que o natural reflete o espiritual. Então Deus, quando nós estamos vendo circunstâncias acontecendo, saiba que alguma coisa está refletindo no natural aquilo que é espiritual. E aí ele me fazia essa comparação. Pessoas estão viajando fora da sua cidade, mas vai ter um dia marcado na passagem para a volta. Aí ele estava falando daqueles que estavam marcando a volta, daqueles que iriam voltar para sua casa. A maioria chega na hora de pegar o voo. Outros chegam esbaforidos com um pouco de atraso, mas até conseguem chegar. E outros não conseguem pegar o voo. Perdem o voo de volta para casa. Quando esses que chegam, que perdeu o voo, eles olham para cima e vê o seu avião partindo. Alguns até falam: se eu não tivesse parado naquele lugar, até que daria tempo de eu pegar o avião. Ou se eu não tivesse envolvido com aquela situação naquela hora, daria tempo. Mas não deu tempo, ele chegou no aeroporto. Ele só viu o avião dele subindo. E aí, quando estão todos acomodados nos seus lugares dentro do avião, isso o Senhor me mostrando, fazendo uma relação, uma comparação. Aqueles que já estão, o avião costuma ficar parado lá no pátio, né? E a gente escuta o comissário de bordo falando, chamando aqueles que ainda estavam na lista, mas que não havia chegado ainda dentro do avião. Aí a gente sempre escuta ele falando: fulano de tal, nós estamos fazendo a última chamada. Após essa última chamada, fecharemos as portas da aeronave e nós já sabemos o que acontece. O avião, para o retorno, e o que eu quero falar com isso hoje? O que o Senhor está querendo falar com isso hoje para nós? Ele está querendo falar que o avião, para o retorno ao lar, ainda está na terra. Os que compraram a passagem e chegaram na hora, já estão dentro do avião. Os que compraram a passagem e por um momento ficaram descuidados com a hora do voo, saíram em cima da hora, não contando com o congestionamento, ou ainda ali no aeroporto ficou ali vendo as lojas, ali ainda eles poderão escutar a voz do comissário de bordo. Vamos fazer a última chamada. Aí dá um start, a pessoa sai atropelando tudo e todos, mas consegue
porque ela escutou a voz do comissário, ela consegue ainda chegar dentro do avião. Então, nós estamos vendo dois tipos de passageiros. Um que chegou na hora certa, sentou no avião, está lá acomodado. O outro passageiro que estava meio descuidado com a hora da saída do avião. Ele ficou meio apavorado, escutou o chamado pelo microfone, pelo alto-falante, mas ele saiu correndo, ainda sentou, até que enfim, não perdi o avião. E aí, o Senhor me mostrava uma terceira pessoa, um terceiro passageiro. Aqueles que, embora tenham comprado a passagem para voltar para o lar, para sua casa, ele falou, não vou voltar hoje não. Vou cancelar essa passagem, vou deixar para outro dia. Esse que adiou a sua viagem não terá outra chance de ir naquele avião para aquele lugar determinado. Ele não vai poder mais ir. Sabe por quê? Vamos ver o porquê que ele não vai poder mais ir. E ele voltando para comprar a sua passagem para ela voltar para a sua casa, ele vai escutar: amigo, aquele voo que você perdeu foi o único voo. Abrimos uma exceção. E essa exceção chama o tempo da graça. Tempo do favor do dono da aviação. Tempo favorável para o retorno ao lar. Quando esse último avião, que ainda está na terra, levantar voo, os que ficaram desapercebidos não terão como voltar para o lar. Vou parar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Esse que resolveu adiar, não vou embora agora não. Eu quero ficar mais um pouco aqui, depois eu compro a passagem de volta e eu vou. Isso é o que tem acontecido. E aí, esse que resolveu procrastinar, ele vai escutar: amigo, aquele foi o único voo. Foi uma exceção. Foi um tempo da graça que o dono da aviação abriu. Foi um favor do dono da aviação para que fosse esse tempo favorável para o retorno ao lar. Quem é o dono? Nesta comparação que o Senhor está fazendo conosco, quem é o dono da aviação? Deus Pai? Qual o nome da aviação? Evangelho. Qual é o avião que te levará para o lar? Jesus Cristo. Único caminho, único voo. Jesus Cristo, única verdade, Evangelho. Jesus Cristo, única vida que pode te levar para a eternidade. E quem é o comissário de bordo que está o tempo todo falando: entre no avião, vamos partir a qualquer momento, estamos fazendo a última chamada. Lembrando que não teremos outro voo disponível para o retorno ao lar. Queridos, esse é o momento que o comissário de bordo, chamado Espírito Santo, tem levantado homens e mulheres nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nos dando a última chamada.
a última chamada que o avião vai subir para o lar celestial. E quem não estiver dentro deste avião não poderá voltar, porque é um único voo, não tem vários voos. E eu quero ler com vocês aqui em Atos, quando o Espírito Santo foi derramado e Pedro começou a pregar, aonde se converteu 3.000 pessoas. Aí fala assim, no Atos 2, versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Neste tempo, onde o Espírito Santo está fazendo a última chamada, você pode estar perguntando: Fafá, e agora? O que nós devemos fazer? Vou responder o que Pedro falou. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos Senhor, nosso Deus, chamar. O Espírito Santo está fazendo a última chamada. E aqui no capítulo 3, no versículo 19, fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios. E ele envia o Cristo, que já foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus, prestem atenção, é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus profetas. Jesus Cristo, como diz aqui, ele ainda está lá, mas está chegando o tempo que o Espírito Santo, o tempo da graça, o tempo favorável à salvação, que o Espírito Santo está aqui fazendo a última chamada. E a última chamada desse comissário de bordo celestial, ele está falando: entrem no avião, Jesus Cristo, porque nós vamos partir a qualquer momento. Esta é a última chamada. E ele ainda fala: lembramos que não teremos outro voo disponível para o lar. E a palavra em Hebreus, quando ele está falando que não vai ter outro voo, nós podemos ver a palavra em Hebreus 9, 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, neste tempo favorável da salvação, neste tempo da graça, tem um comissário celestial que está falando através dos seus servos, através de mim, através de outras vozes. A última chamada. E eu quero incentivar a você a verdadeiramente prestar atenção neste tempo que está sendo favorável. O ano da graça, este tempo da graça, a dispensação da graça vai acabar. E quando o avião subir, você não vai ficar olhando o avião subindo e falava: perdi o avião. Não, aí não tem como, você vai poder chorar de tudo e qualquer jeito, que não vai adiantar, sabe por quê? Porque o avião subiu. O avião subiu. A arca de Noé, a janela, a porta foi fechada por dentro. São 3 palavras
no Evangelho também que fala que a porta fechou. E quando a porta do avião fecha, quem fecha é quem está dentro. O dono, os comissários. A chamada continua. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos. Mas como o comissário celestial falou, pode ser a qualquer momento. Entre no avião. Esse é o tempo oportuno. Amém, queridos? Essa é uma palavra de alerta para que realmente nós possamos sondar o nosso coração e não ficarmos desapercebidos, mas ficarmos atentos, nós que chamamos, que dizemos que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Mas às vezes, tanta coisa do mundo, os nossos afazeres, vai tomando tanto a nossa vida, que nós deixamos de estar neste lugar de intimidade com o Senhor, para recebermos dele toda a orientação. Essa é a palavra que o Senhor deu para nós hoje, neste dia, porque a sua misericórdia se renovou nesta manhã. Aleluia! Se você está sendo edificado, como eu tenho sempre falado, vamos fazer essa palavra correr velozmente. Vamos dar esse start no coração das pessoas. Ei, é agora! É agora! Se perder esse voo, não vai ter outro voo. Se perder esse voo, não tem outro voo. E a trombeta está prestes a tocar. Eu fiz um vídeo esses dias que era uma chamada à salvação. Agora ele está falando a última chamada. Amém? Deus é bom. Deus é bom, justo, e Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. Aleluia. Até o próximo vídeo. Se Jesus Cristo não voltar antes, nós estaremos aqui para mais uma palavra que vai te edificar, como tem me edificado. E dê o seu like, inscreva no canal e seja um propagador do Evangelho. Amém? Deus é bom.